Estamos neste sábado, a comecinho da noite, para falar com o Ademar Luiz Dures, que está conselheiro tutelar em Tramandaí, que tem muitos projetos, que está sempre envolvido com a comunidade. São dessas pessoas que realmente fazem a diferença onde estão. E eu tenho muita honra em receber ele aqui hoje para a gente bater esse papo aqui no Tendência Entrevista. Dures, bem-vindo! Obrigado, Cláudio e demais aí que são responsáveis por esse programa de Tendências, sempre trazendo as informações precisas para a nossa comunidade. Agradecer a oportunidade e dizer sim que estamos aí para somar. Isso. Dures, então agora termina o teu plantão, vamos dizer assim, que foi um plantão, são quantos anos no Conselho Tutelar? É 4 anos, né? 4 anos. Esse teu plantão está terminando agora. E aí, Isso. Depois que terminou o plantão agora, vamos para onde? Estamos aí se organizando, pensando para continuar representando a nossa comunidade. Uhum. E a gente está construindo um projeto que possa continuar demonstrando esse nosso trabalho com muita precisão, muito jeito, muito gosto pelo fazer pela nossa comunidade. Uhum. A gente, claro, não é época de se falar disso ainda, mas a gente tem visto que as pessoas começam a se arregimentar, começam a se preparar, uns para apresentar o seu nome à vereança, outros para já apresentam como pré-candidatos o seu nome para suceder o prefeito Luiz Carlos Galto em Tramandaí. Ou seja, os movimentos começam, mas eu te confesso que assim, às vezes a gente ouve e vê certas coisas assustadoras, né? Parece, Dures, que no Brasil, e a gente da imprensa tem visto isso, que alguns políticos, e não são todos, graças a Deus já são minoria, acham que todo o brasileiro sofre de uma doença que antigamente, no tempo da nossa mãezinha, das nossas vovós, o fulano está esclerosado, não lembra mais de nada. Eu não sou esclerosado e tu também não, né? Mas eles acham que a gente não lembra, né? Que a gente tem arteriosclerose, né? Graças a Deus que a gente não tem arteriosclerose e o fórum tem arquivo, né? Porque senão, eu vou te dizer, aparece cada coisa, assim, de 4 em 4 anos os caras viram as melhores pessoas do mundo, as pessoas mais concisas do mundo, né? Fazem discursos que não arremetem de forma nenhuma à sua personalidade, nem o seu comportamento. Tu tá pronto para entrar nesse mundo, Dures? Na verdade, não é entrar, mas dar uma continuidade. Uhum. A minha história, minha história de vida aí junto com a minha família, uhum. Eu venho de uma família do interior lá de Alecrim. Oh. Uma família com 10 irmãos, 5 homens. É uma turma. É uma turma. E na época lá nós morávamos no interior e um jeito de buscar aprendizagem, escola, e meu finado pai fez com que todo mundo tivesse o mínimo 2º grau. Para a gente ir para a escola, até a 8ª série, a gente ia até muitas vezes a pé 10 quilômetros. 10 para ir, 10 para voltar, né? E todo mundo foi. E aí para 2º grau, não tinha outra opção, porque ônibus no local era de segunda, terças e sextas. Segunda, quarta e sexta, né? Então não tinha como tu ir e voltar todo dia para a cidade para aula. E a única maneira de se buscar estudar é passar por escola interna, seminário ou convento. Então, desses 9 irmãos que nós temos, 5 homens e 5 mulheres, somente uma não passou no convento. Os demais passaram em seminário e passaram em convento. Uma até foi irmã Carmelita, na época, a mais velha, que mora hoje aqui em Tramandaí, do lado de casa. E ela foi 14 anos irmã Carmelita. Olha aí. Então, desse decorrer aí, a gente entrou nesse processo, logo em posterior, a gente começou, junto no colégio interno, junto com políticas chamada política pública, né? Não é aquela política de fazer a chamada politicagem, mas sim fazer política pública. É organizar a juventude, organizar
os idosos, e assim pensando fazer uma diferença na comunidade. Eu tenho muitos amigos que hoje tenho um deputado federal, tenho um deputado estadual, tenho meu primo que é prefeito, tem meu primo que é vice-prefeito. É no DNA da família, Duris? Isso, então a gente tem conhecimento, tem qualidade na fala quando se fala em políticas sociais, políticas públicas, e que realmente fazem a diferença na nossa comunidade. Eu não gosto dessa politicagem que é usado, que quando tu faz em benefício próprio e muitas vezes tu prejudicando quem está ao teu lado. Isso não é maneira de se fazer política, sim, mas é uma politicagem. É a maioria tu sabes que um dos grandes, eu acredito que problemas do Brasil, e não é só o Brasil, entendeu? Eu acho que é um problema mundial isso hoje, que a gente está vendo isso, né? Em conflitos aí mundo afora, né? Lá na Ucrânia, porque antigamente a Ucrânia fazia parte da Federação Russa, mas aí tem um porto que os russos querem, e aí eu vou lá e rebento o país inteiro, estromedão um pedaço. O negócio ficou meio assim. Esses dias eu vi um político da antiga dizer, olha, esse comportamento é meio moleque. Porque daqui a pouco o outro diz, não, mas para aí, mas o que tu chama de tua casa é o quintal da minha, e aí, para um pouquinho, mas tu tem um baita de um exército, mas eu tenho as pedras, que é o caso desse conflito palestino-israelense, não é? Ali, se a gente for analisar as coisas, a política do lado de Israel, quando ela tende para um determinado lado ali, cada vez que aquele lado está no poder, o pau fecha, eles se desentendem, porque daí é um lado que é provocador, né? Isso esses dias eu vi isso de um cara, de um ex-primeiro-ministro israelense, que disse, olha, cada vez que eles estão no poder, eles provocam os palestinos a arma que tem, o outro lado a arma que tem é o terror, o terrorismo, tá certo? Não, tá errado, não tá certo, mas de alguma forma eles vão reagir, e a gente vê isso no mundo inteiro. E aí aqui no Brasil, graças a Deus, aqui tinha uma música dos anos 80 que dizia que aqui não tem terrorismo, aqui não tem revolução, aqui não tem terremoto, né? E era até uma brincadeira que eles faziam, que era o Caceta e Planeta, mas é verdade, não tem mesmo. Isso aqui é um país abençoado. E aí, mas tem outros terremotos, tem outros tipos de terror, né? Que aqueles caras que uma vez fizeram tudo errado, daqui a pouco tu vê os caras estão lá de novo. Olha, eu estou me apresentando porque eu acho que eu posso, porque eu acho que isso. Aí tu vem aqui e diz para mim, olha, mas minha família toda está na política, agora eu estou me apresentando também. E isto sim é uma baita de uma proposta, né, Duris? E essa vontade, né? E tu agora esteve à frente, está ainda à frente, não é, do Conselho Tutelar, tu está conselheiro. Ali no Conselho Tutelar, os conselheiros ficam realmente ali, cara a cara com as necessidades da sociedade quando se trata de menores, de políticas infanto-juvenis e de tantas coisas, tantos crimes que são cometidos contra as crianças e contra os jovens, os adolescentes, não é, Duris? O envolvimento, né? Claro que em todo lugar tem eles e eles, né? Tem conselheiro tutelar que tem mais eficácia de uma forma, outro de outra, mas é aí que vocês estão cara a cara com um dos nossos maiores problemas, que é a infância, o infanto juvenil, que é onde é a formação do brasileiro de amanhã, né, Duris? Fazendo um parênteses nessa questão de conselho tutelar, uma coisa que eu gosto muito de fazer e atuar, mas na nossa cidade principalmente, né? Embora que seja o conselho tutelar em Tramandaí é praticamente uma criança, é 27 anos é jovem, de conselho tutelar em Tramandaí e 33 anos que tem o conselho tutelar, né? Então, mas em Tramandaí 27 anos. Mas uma das atribuições do conselho tutelar é realmente discutir políticas públicas. E o conselho da nossa cidade não é bem quisto, não é bem ouvido quando se fala em políticas públicas. Até se diz, o conselho não pode se envolver em política, não pode fazer essa politicagem, essa sacanagem que às vezes é muito mal vista. Mas o conselho não é para que a comunidade, através dele, interaja
com a área política daquela cidade, daquele estado, até mesmo muitas vezes do país, não é para isso? Ele também é um instrumento político, não é? Uma atribuição do conselheiro é discutir política pública junto com o executivo. Então faz política, não é? Na LOAS, na PPPA, discutir onde é para se investir. Isso é fazer política, né? O que não pode, o que não tem dentro do Conselho Tutelar tem essa politicagem de desfavorecer e esquecer realmente da comunidade que precisa ser assistida e orientada. Às vezes até se fala, o conselho não faz nada, mas justamente quem está dizendo isso está ali na minha frente esperando a minha orientação. Quer dizer, eu estou fazendo o meu trabalho quando oriento um pai, uma mãe ou alguém que seja isso. O Conselho Tutelar não é aquele que protege a criança, mas sim é aquele que protege direitos. É um zelador de direitos. Artigo 131 do ECA diz que o Conselho Tutelar é um defensor de direitos e não da criança em si, né? As pessoas às vezes não têm atrito com o conselho e algumas não, muitas das vezes com os conselheiros, porque o conselho tutelar ou ele é mal compreendido pela comunidade, porque geralmente o cara pensa assim, não, vou chamar o conselho tutelar, agora os caras têm poder de polícia. Não é bem assim, né? Tem muitas travas, muitas limitações. O conselho tutelar, na verdade, chama a polícia, né, Dulis, quando precisa. Mas é complicado esse relacionamento entre a criança e o seu atendimento. Muitas vezes aquela pessoa responsável pela criança cometeu um crime contra a criança e aí o cara da tua comunidade tem que chamar a polícia para prender o cara que cometeu o crime e explicar para os outros parentes da criança como que isso vai se desenrolar. É danado isso, né? Como é que isso funciona? Tem que partir do princípio que no trabalho do Conselho Tutelar, que quando ele mexe com as famílias, 90% bem maior, o maior precioso da família é aquela criança, é aquele adolescente. Então tu vai mexer com o bem maior daquela família. Isso tem que sempre ser levado em conta, sempre ser levado em consideração. E o trabalho do Conselho Tutelar tem que ser abrangido para que essa criança, esse adolescente permaneça nesse local. Só em últimos casos que se reverte, né? Aí o Estado que ampara ou até uma família extensa, né? Então tem diversas formas de fazer. Sendo um trabalho sigiloso, muitas vezes não é compreendido, porque políticas sociais que nós precisamos hoje, até que em Tramandaí temos muito. Por exemplo, crianças vendendo bala na sinaleira, na frente dos comércios. Isso não é atuação do Conselho Tutelar. O que o Conselho Tutelar vai lá, quando é chamado, é pegar os dados e encaminhar para assistente social, para o CRES, fazer o trabalho deles e ver, ter o máximo de trabalho e empenho para essa criança voltar e deixar de estar ali na rua exposto. Né? Mesmo porque o Conselho Tutelar às vezes entra vamos para o português popular agora, em cada fria, que é impressionante, né? Porque eu já trabalhei em emissoras de rádio em Porto Alegre, onde nós identificamos uma vez, eu e um colega de uma outra emissora de rádio, o Mauro Sérgio, um traficante que usava crianças para quem ele fazia sopa lá no morro em Porto Alegre, e aí durante o dia e no comecinho da noite aquelas crianças iam vender bala, mas na verdade eles iam entregar era papelote de cocaína perto de uma universidade em Porto Alegre. Nós descobrimos, fizemos a reportagem. Aí quando nós botamos aquilo no ar, que nós chegamos no Palácio da Polícia no outro dia para cobrir o desdobramento daquilo, estavam os conselheiros tutelares também lá, que já tinham recolhido algumas crianças, participando de partes policiais, inclusive contra pai, contra tio, contra mãe, vizinho. E um deles me disse: Claudinho, até aqui está tranquilo, nós estamos cumprindo a nossa missão, mas daqui para frente, agora a coisa vai ser outra. E é assim, Dulis. É perigoso, né? Faz parte desse compreender. Temos que compreender isso, que existe essa periculosidade do trabalho do Conselho, e a gente se saber de que forma melhor a atuação do Conselho. O que existe às vezes é que o conselheiro tenta agir por si só. O conselho tutelar, ele é um trabalho autônomo, mas o conselho tutelar ele é regido por 5 conselheiros. Não é eu, Ademar, que possa tomar a decisão
pelo conselho, mas sim. Sem consultar-se com os colegas. Se eu consultar os 5, daqui a pouco a gente sempre tem a melhor atuação para que se preconize aquela criança, aquele direito da criança, do adolescente que ali está. Porque muitas vezes tu vai sozinho, tu age e não consegue trazer, por exemplo, até a própria segurança junto contigo, ou outra forma de se proteger a si, acaba esquecendo, né? Mas se tu age entre 2, 3, né, 4 conselheiros, geralmente isso não passa desapercebido, né? Então, muitas vezes acham que tem gente que acha que é conselheiro que é polícia, tem gente que acha que é conselheiro que é professor, tem gente que acha que é médico. Então, e às vezes o povo também acha que o conselheiro tem poder de polícia, né? Peça naqueles do achismo, né? Deixa eu te perguntar, tu que está conselheiro, isso e não é uma crítica, sabes que eu já vi municípios onde tem vereadores que montam uma plataforma em cima destas necessidades do conselho tutelar também. Eu tenho amigos que foram excelentes conselheiros tutelares aqui na região, né? Eu tenho um grande amigo meu que é lá do município de Osório, um vereador expressivamente bem votado, que foi um conselheiro tutelar por vários mandatos, que é um cara que fazia uma diferença extraordinária lá. Hoje ele está vereador. E eu te pergunto, é interessante, faz falta. Eu não digo que não tem aqui na Câmara de Vereadores de Tramandaí vereadores que trabalhem pelas crianças, vejam bem isso, não é nada disso. Mas um vereador que dedique realmente a sua plataforma, o seu projeto na vereança, em fazer projetos complementares a leis, muitas vezes, ou criar leis que venham a auxiliar as crianças quando elas caem no conselho tutelar, que o Estado ali pôs a mão naquele menor. Porque muitas vezes, não é, Dulis? Falta algumas ferramentas. No nosso tempo, tu é aluno de um colégio interno e eu também sou. E eu lembro que lá no meu querido lar metodista, em Santa Maria, na Boca do Monte, onde eu tive a honra e o prazer de fazer parte do quadro de alunos, e lá foi fantástico. A Brigada Militar levava as crianças, às vezes encontradas em situação de rua, até o lar, e o nosso reverendo diretor, que era na minha estada lá, era o reverendo já falecido, o reverendo Isaac Aço, ele assinava um termo de compromisso, e aquela criança ficava ali no lar, e a patrulha da brigada levava até ali. Hoje não é mais assim, né? Hoje é diferente, tem todo um sistema. E eu te pergunto, lá naquele sistema não era mais fácil tirar a criança da rua do que hoje, que nós temos todas essas travas judiciais? Não que elas sejam ruins, mas elas são mais lentas, né? O sistema ficou lento. A organização, o surgimento do Conselho Tutelar, ele tem um processo que se passou, onde desde lá, antigamente, você teve a Roda Viva, chamada Roda Viva. As Santas Casas de Misericórdia, que botava a criança na roda, o juizado de menores, vai indo. Então tem diversos procedimentos. Essa Roda Viva é onde alguém que encontrava alguma criança na rua, ou até os próprios pais que não queriam mais, chegavam e botavam naquela roda e giravam para dentro, e lá para dentro... Aquelas senhoras, as moças, aquelas que não podiam, teve um filho solteiro. Isso, à noite botava ali e ia embora. E aí botava ali e ia embora. E assim começou, teve aqueles trâmites de mudança, até chegar à Lei 8.069 de 1990, né? Que é então, essas não dá para dizer que eram ruins ou se eram boas, mas era o que tinha. Isso era diferente, né? Era diferente, mas se foi construindo. O que existe, o que apareceu de um surgimento para outro, é que tinha necessidade, porque a mortandade daquelas crianças que ali entravam era muito grande. E aí, discutindo política pública, e coisa foi se aprimorando até chegar em 1990 na legislação da chamada do ECA, né? Mas ainda tem muito que aprimorar, porque nós aqui no Rio Grande do Sul, nos nossos 467 municípios, né? Isso. Temos município que
E o conselheiro é indicado por prefeito, por É? secretário, não existe ainda a escolha, que o conselho não é eleito, e sim a eleição ali que se chama no dia, faz parte de um processo seletivo que começou lá, por exemplo, nossa, agora foi em Ou seja, o outubro, cara é quase um CC porque ele é indicado, simplesmente indicado, um cargo de indicado e não passa confiança. por nada. É. Só que tem esses municípios, tem município do estado do Rio Grande do Sul que um conselheiro ganha R$ 480. Mas Isso aí, existe, né? Isso é realidade nossa hoje. Por aí isso que eu digo que ainda tem muito se construir em cima disso, né? porque a boa qualidade do servidor público e do serviço público, mas se o cara não ganhar uma fortuna, ele não vai ser um bom servidor. Não, muito pelo contrário, eu conheço muito servidor que ganha muito bem aí, é um lixo. Agora, tem muito servidor que ganha pouco e é muito bom, mas tem que se valorizar o bom servidor e principalmente nessas áreas de polícia, justiça, não é? Que lida com essas áreas aí sensíveis, o cara tem que ser sim ter um salário bom, porque não tem perigo, ele está tranquilo, né? Né? Temos aí no Rio Grande do Sul, na cidade de Estância Velha, no último mandato, ela saiu, a prefeita de Estância Velha era uma ex-conselheira. É? A prefeita Estância era um Velha ex-conselheiro saiu no tutelar, tu último vê? mandato, e aí o partido que ela representava fez o prefeito de novo, que está atuando até hoje. E ela deu um crescimento muito grande na Estância Velha ali, na parte da educação, na área da infantil, né, da criança e do adolescente, desde aparatos e coisas que tem em cima do trabalho da criança e adolescente, evoluiu muito naquela cidade. Ademar, é uma roda viva. A gente olha para os bairros periféricos, e não é só de Tramandaí, não é só aqui do Litoral Norte, de Imbé, ou lá de Balneário Pinhal, ou o Cidreiro, não é só a gente aqui. Isso é um ínter, é um geral. A gente olha para as periferias de qualquer cidade e a gente ainda vê que esta UECA, essa lei aprovada em 90, tem muita gente que está aí e nem sabe que ela existe. Por exemplo, lá é crime a criança que não vai ao colégio, pai, pode ser acionado. E em muitos lugares são Artigo acionados, né? 129. O cara chama o cara e diz, vem cá, hein? Como é que é aí? Não vai no colégio por quê? O senhor vai ser responsabilizado. Mas ainda tem muito lugar que isso, acho que até por falta de contingente, de conselheiros e muitas vezes de ferramentas, isso passa. E eu acho que esse é um dos grandes crimes que a nossa sociedade involuntariamente, vamos dizer assim, ainda comete quando não olha para esse lado, ou seja por falta de equipamento, ou por falta de pessoal, por falta de dinheiro, mas não podia, né? Isso é uma coisa que tinha que ser, esta é o primeiro mandamento do ECA que tinha que ser cumprido à risca, né, Ademar? Geralmente essa atribuição é cobrar de quem precisa ser feito, né? É. O conselho é um órgão, não é um órgão que faz o serviço, mas ele solicita o serviço do CRES, solicita o serviço do CRAS, solicita o trabalho do professor, solicita o trabalho do médico, solicita o trabalho do policial. E nessas áreas ali, muitas vezes tu não é bem enxergado. O conselheiro vai me cobrar o quê, né? Mas vai Tá para te a metendo aqui, né? Porque não tem essa tradição de ser uma lei que eu tenho que cumprir, né? É verdade. E aí até a gente aqui no colegiado que nós passamos aí em Tramandaí, a gente fez algumas atribuições como conselheiro que não foram bem vistas, mas o respaldo da nossa comunidade, aquele que precisa do serviço, no fim chegou nele. Uhum. E essa é a satisfação. Porque não dá para dizer, essa semana nós começamos um projeto de transição para os novos conselheiros que vão assumir dia 10, né? Uhum. E aí, na minha fala, o que eu usei, eu disse até, não é, trabalho do Conselho Tutelar não é totalmente só bronca, vamos dizer, né? Tem aquela satisfação que você tem, que quando o teu empenho como conselheiro tem esse retorno, a satisfação de tu enxergar uma criança que foi atendida pelo conselho e ela hoje melhorou as suas dentro da família, seu núcleo familiar. Aproveitou aquele momento de atenção que teve, né? Parecia que faltava alguém dizer, vem por aqui, que aqui é o caminho, né? Então, essa é a satisfação e isso não tem preço que pague. Ademar, a gente assim, nos encaminhando aqui para o final, né? Eu espero que em breve tu possas estar de volta aqui, o Tendência já apresentando, quem sabe aí o teu nome para seguir aí prestando serviço público aí, né? Porque afinal de contas
também teremos agora no final do ano que vem eleição para os vereadores e para os prefeitos aqui da nossa cidade, né? E é aquilo que eu disse no começo da nossa conversa, as pessoas começam a apresentar seus nomes, né? Se tem uma coisa que a gente tem visto nos últimos anos, é uma melhoria técnica impressionante nos vereadores, né? Melhorou muito o nível de conhecimento, de preparo, não é? Porque eu acho que tem que ser pessoas bem preparadas para estarem ali e enxergarem a máquina pública da maneira com que ela tem que ser vista e apresentarem soluções da maneira com a qual elas têm que ser apresentadas, né? O Legislativo de Tramandaí é uma casa que tem muitos vértices, né? Tem um dos vereadores mais antigos em serviço hoje no estado do Rio Grande do Sul, é um vereador aqui de Tramandaí, o outro está em Cachoeira do Sul também, conheço os dois, ou seja, são gente que já tem mais de 5 mandatos, 30 e tantos anos na Casa Legislativa. Esses caras têm experiência, mas o cara pode não ser simpatizante ou ser deles, mas eles têm experiência legislativa, ao passo que tu chega ali também na Câmara e tem vereadores jovens, tem vereadores empresários, tem vereadores que são comerciantes, e por isso que eu te dizia que interessante seria chegar lá e ter um vereador que vem desta área do conselho com essa, né, quem sabe com essa carga aí de conselheiro tutelar para ajudar também. Não estamos aqui lançando a tua campanha, mas eu digo, tu ou qualquer outro conselheiro que venha e apresente-se, não é, Duris? O trabalho vem sendo apresentado e a comunidade que terá essa oportunidade, não só a mim ou demais que possam se apresentar, avaliar junto. O difícil quando se apresenta um candidato, que quando começa a campanha, que você começa a criar um candidato, modular, criar moldes para ele. As coisas boas sempre serão suprimidas. É verdade. Isso é um fato, é o combate. Mas seguimos em frente aí, sempre disposto a discutir, mesmo ano que vem não estando em frente como Conselho Tutelar, sempre disposto a trabalhar, identificar, a auxiliar nesses gargalos que se tem, e muitas vezes a gente, tendo boa vontade, se organizando, aí a gente consegue fazer a diferença sim. Ademar Luiz Dulis, conselheiro tutelar de Tramandaí, de saída, para a gente encerrar. Tudo que sonhou antes de ser eleito e quando foi, pronto, agora faço. Como em todos os cargos, porque não deixa de ser uma vida pública, a vida do conselheiro, quase como a do vereador, tudo foi possível, ou como tudo na máquina pública, a gente não é bem assim. Tem seus meandros e entraves, deu para fazer tudo ou ficou coisa pelo caminho por fazer? Ficou coisas para fazer, sim. E não foi por falta de vontade, não. E eu acredito que vai sempre ficar alguma coisa, mas tem muitas atribuições que a gente fez com êxito, fez com vontade, e esse eu acho que é o principal legado que se deixa, né? Teve mudanças até no próprio Verde, como é o Conselho Tutelar. Uma coisa que a gente se preocupou muito, na nossa cidade foi distribuído 2.000 exemplares de coletâneas de leis. São 9 leis que estão dentro de uma coletânea, e uma das leis que está ali dentro das 9 é o ECA. Então a gente redistribuiu na nossa cidade aí 2.000 exemplares. Para que as pessoas tenham conhecimento da importância dessas leis. A importância não só do ECA, como as demais leis, que é a LOAS, a Maria da Penha, lei do SUS, do LOAS, né, os benefícios que se buscam do deficiente, todas elas estão incluídas nessas coletâneas e foram redistribuídas 2.000 exemplares na nossa cidade. Isso faz com que as informações chegam a quem mais precisa, e muitas vezes aquela pessoa que busca o trabalho como referência, e isso já citei diversas vezes, muitas vezes não é o conselho que precisa atender essa família, mas quando de noite, numa família, aconteceu
amanhã eu vou lá no Conselho Tutelar e eles vão me ajudar, aquela pessoa precisa chegar lá e ser muito bem atendida e orientada. Muitas vezes não é nossa atribuição, não é atribuição do Conselho Tutelar, mas aquela família discutiu um dia antes e já saiu motivada ali, porque o Conselho Tutelar podia ser quem ia dar as orientações para ela. Ela já criou uma esperança, ela se deslocou para lá com o intuito de ser atendida. E não basta chegar lá e dizer, não é aqui, não é... Esse negócio de dizer não é aqui, vai em tal lugar, não é aqui, não é aqui, é muito ruim. Esse é uma das referências assim, que eu procurei sempre zelar por isso, e eu acho que aí que está o caminho de fazer acontecer, né? Dulis, eu te agradeço muito pela tua estada aqui conosco neste começo de noite, e eu te agradeço em nome daquelas pessoas então que não vão te poder agradecer, porque foram muitas com certeza, estes 4 anos do Ademar, que na verdade recebeu sim, para ser conselheiro tutelar, sim, recebeu salário, foi pago pelo trabalho, mas não deixou de doar ali o seu tempo e a sua vida, desses dias e noites que passou lá no plantão para zelar pelas crianças e por quem precisa. Então, Dulis, muito obrigado e até a próxima. E na próxima, não é? Vamos continuar falando destas leis tão amigo, importantes, né? Obrigado pelo programa Tendência, mais uma vez. Obrigado a você, Cláudio, que sempre faz com muito êxito esse seu trabalho. E só tenho a agradecer. Gratidão, amigo. Muito obrigado e beijo, Dulis. Abraço e até a próxima. Abraço, tudo bom. Até a próxima. Acaba aqui o Tendência Entrevista de hoje. Até a próxima semana. Fiquem todos bem. Até lá.